correção da nossa segunda lista. Primeiro exercício. A quantidade de números inteiros, positivos e pares, formados por 3 algarismos distintos, escolhido entre os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É igual a... Então, ó, eu quero que ele seja um número par. Para ele ser um número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Então, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Tá? Outra coisa, ele tem que ter 3 algarismos distintos, ou seja, você não pode repetir algarismos. Você não pode, por exemplo, formar um número 232. Por quê? Porque o 2 está repetindo 2 vezes. Meus algarismos não são distintos. Uma segunda coisa, se você quer construir números de 3 algarismos, o algarismo da unidade, dezena, da centena, ele não pode ser 0. Porque se você pega o número 0,32, esse número, ele não tem 3 algarismos, ele tem 2 algarismos significativos, tá? Esse 0 aqui na centena, ele não é um algarismo considerado significativo. Então, o número 0,32 é, na verdade, o 32, que tem apenas 2 algarismos. Então, nós temos duas coisas que nós devemos analisar. Primeiro, o meu número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Segundo, ele não pode começar com 0. Então, como ele pode terminar com 0, mas ele não pode começar com 0, e os algarismos devem ser distintos, eu vou dividir esse exercício em 2 casos. Primeiro caso, a unidade é 0. Então, se a unidade é 0, eu vou ter um número que termina aqui com 0, onde eu vou ter que escolher a dezena e eu vou ter que escolher a centena, tá? Então, vamos pensar na questão da dezena. A dezena, ela não pode ser 0. Ah, por que a dezena não pode ser 0? Porque eu já terminei com 0 e os algarismos devem ser distintos e eu não posso usar o 0 novamente. Então, eu não posso usar o 0. O que me sobra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Então, eu tenho 9 opções aí para a dezena. Agora, se eu olho a centena, tá? Se eu olho a centena, ela não pode ser 0, porque eu já usei o 0, e ela não pode ser o algarismo que eu já usei na dezena, porque meus algarismos devem ser distintos. Então, não pode ser o 0 e nem pode ser o algarismo da dezena. Isso me dá 8 opções. Tá? Então, eu tenho 9 opções aqui, 8 opções aqui. Eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter começado lá da centena. Tá? Eu escolho a centena. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Se eu vou lá na centena, ó, a centena não pode ser o 0 por 2 motivos. Porque ela já não pode ser 0 mesmo e porque eu já usei o 0 lá na unidade e os meus algarismos devem ser distintos. Então, eu tenho 9 opções. Já a minha dezena, ela não pode ser igual à unidade e nem pode ser igual à centena. Então, eu tenho 8 opções. Então, ficaria, em vez de 8 e 9, ficaria 9 e 8. Então, 9 vezes 8, 8 vezes 9, o resultado vai ser o mesmo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 9 vezes 8, eu vou ter 72 números sob essas condições. Ou seja, é um número par de algarismo distinto, com 3 algarismos distintos. O segundo caso. O nosso segundo caso é ser um número par, tá? É ser um número par, só que não termina com 0. Então, a minha unidade, ela é diferente de 0. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Aqui vai estar a minha unidade, aqui vai estar a minha dezena, e aqui eu vou colocar a minha centena, tá bom?
Então, tem 3 espaços aqui. Aqui em cima, eu vou preencher a quantidade de opções que eu tenho. O que eu sei é que a minha unidade não pode ser 0. Se ela não pode ser 0, se você não pode usar o 0, sobrou 9 opções. Tá? Sobrou 9 opções. Agora, eu vou ter que ser obrigado a olhar a centena. Por quê? Porque como eu não usei o 0, existe a possibilidade do 0 ser escolhido na centena. E a centena também não pode ser 0, porque senão meu número não vai ter 3 algarismos, e sim 2. Então vamos pensar, a centena ela não pode ser 0, e ela não pode ser o número que você escolheu na unidade. Vamos supor que lá para a unidade você escolheu o número 4. Então ela não pode ser o 4, ela não pode ser o 4 e nem pode ser o 0. O que te sobra, 8 opções. Tá? Então vamos supor que você escolheu o 4 aqui e aqui você escolheu o 5. Agora você vai escolher a dezena. Ó que você for escolher a dezena também tem que ser um algarismo distinto da centena e da unidade. Então, nessa suposição, ela não pode ser nem o 5 e nem pode ser o 4. Eu volto a ter 8 opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 8 vezes 8 vezes 9 opções. Então, 8 vezes 8, vamos fazer aqui, ó, 8 vezes 8 é 64, e 64 vezes 8, 64 vezes 8, não, vezes 9, que dá 576. Aí, o que nós temos? Nós temos números que terminam com 0 e temos números que não terminam com 0. Ou ele termina ou ele não termina. Logo, a quantidade de casos que eu tenho é 72 mais 576. Eu vou ter 648 números sob essa condição. Eu tenho aí 648 números que são de 3 algarismos, são distintos e são pares. Ok? Então, esse aí é o nosso exercício número 1. O exercício número 2. Uma bandeira deve ser formada por 3 faixas de cores diferentes, escolhida entre 10 cores diferentes. De quantas maneiras essa bandeira pode ser composta? Tá? Uma bandeira deve ser formada por 3 faixas de cores diferentes. Então, você tem aí uma bandeira que você vai pintar em 3 pedaços, tá? Você vai pintar aqui 3 pedaços. Para isso, você vai usar 10 cores. Só que as cores que você usa devem ser diferentes. Então, quando você for pintar a primeira faixa, você tem 10 opções. Você tem 10 opções de cores. A segunda faixa não pode ter a mesma cor da primeira, porque as faixas devem ter cores diferentes. Então, você tem 9 opções. A terceira faixa não pode ser a cor da primeira e nem da segunda. Então, você tem 8 opções. Pelo princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar essa quantidade de opções. Então, a quantidade de maneiras que você tem de pintar a bandeira é 10 vezes 9 vezes 8. Tá? Aí você faz, para ficar mais fácil, você pode fazer o 9 vezes 8, né? Que é 72, e multiplicar isso por 10, que vai dar 720 maneiras de você estar pintando essa bandeira, ok? Esse, então, é o nosso exercício de número 2. Exercício número 3. Você tem os algarismos 1, 3, 4, 7 e 8, né? Você tem aqui, ó 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 algarismos aqui que você pode utilizar. Aí ele pergunta, letra A, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Observe que ele não usou a palavra distinta. Então, eu posso formar um número 333. O número 333 pode ser utilizado, porque os algarismos não são distintos, né? Porque não exige isso. E para você formar um número de 3 algarismos, você vai ter que fazer 3 escolhas. Você vai ter que escolher o cara que fica na unidade, o que fica na dezena e o que fica na centena. Você tem, então, 5 opções de escolha para a centena, 5 opções de escolha para a dezena e 5 opções de escolha para a unidade.
Porque os algarismos não precisam ser distintos. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que a quantidade de maneiras é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vezes 5, você tem aí 125 números de 3 algarismos. Já a letra B, ele pede números de 3 algarismos, só que tem que iniciar por 8, tá? Então, isso significa, ó, que o algarismo da centena, ele obrigatoriamente tem que ser 8. Ele tem que ser 8. Então, você vai formar números do tipo 800 e alguma coisa. 871, 841, 833, tá? Note também que não existe a palavra distinta. Então, você vai formar números 800 e alguma coisa. Então, a centena não pode ser escolhida porque tem que iniciar por 8. Agora, você vai escolher a dezena e a unidade. Como ele não traz a questão dos algarismos serem distintos, então eu posso usar o 8 aqui novamente. Então, eu tenho 5 opções para a dezena e 5 opções para a unidade. Então, a quantidade de números que eu posso formar é 5 vezes 5, que dá 25. Letra C. Quantos números de 3 algarismos não iniciando por 4? Então, agora nós temos uma restrição na centena. A sua centena ela tem que ser diferente de 4. Então, você não pode usar o 4. Se você não pode usar o 4, você tem 4 opções de escolha, porque você pode usar o número 1, o algarismo 1, o algarismo 3, o algarismo 7 e o algarismo 8. Agora, quando você vai para a dezena, note que não fala de algarismos distintos. Então, você pode usar o número 4 novamente. Aqui na dezena, você pode usar o 1, o 3, o 4, o 7 e o 8. Então, você tem 5 opções. O mesmo ocorre na unidade. Princípio fundamental da contagem, 4 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 4 dá 100. Tá? Então, você tem 100 números sob essas condições. Letra D. Quantos números de 3 algarismos distintos, né? Agora está usando a ideia do distinto. Terminam com 3, ou seja, a unidade deve ser 3. Então, aqui, ó, tem que ser o 3. Tem que ser o 3, tá? Então, vamos pôr até de outra cor aqui. Vamos ficar mais bonitinho aqui, ó. Que tem que ser o 8, tá? Como ele disse que tem que ser distinto, você já usou o 3, então você não pode usar o 3 de novo. Então, você vai ter 4 opções de escolha para centena. Vamos supor que na centena você usou o algarismo 7. Então, vai sobrar para a dezena, ó, o número 1, o algarismo 1, o algarismo 4, o algarismo 8. Vai sobrar 3 opções. Então, segundo o princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3, você vai ter 12 números sob essas condições. E esse é o exercício de número 3, tá? Exercício de número 3. Vamos para o exercício de número 4. Um rapaz dispõe de 6 calças, 9 camisas e 2 pares de sapato. Com essas peças, quantos conjuntos diferentes de calça, camisa e sapato ele pode formar para vestir-se? O exercício não falou, mas eu vou supor que ele vai pôr só uma calça, ele vai pôr só uma camisa e vai usar só um par de sapato, né? Não está tão frio assim para ele poder usar 2 calças. Então, vamos supor isso. Uma calça, uma camisa e um par de sapato. Então, para ele se vestir, ele vai ter que fazer 3 escolhas. Ele vai ter que escolher qual a calça usar, qual a camisa usar e qual sapato usar. Tá bom? Então, vamos lá. Ele tem que escolher a calça. De quantas maneiras ele pode escolher a calça? Ele tem 6 modelos de calça. De quantas maneiras você pode escolher uma calça em 6? De 6 maneiras, escolhendo uma delas. Então, você tem 6 opções. Aí ele vai escolher a camisa. A camisa ele tem 9, eu preciso escolher uma. De quantas maneiras eu posso escolher uma camisa num conjunto de 9?
de 9 maneiras, escolhendo uma delas. Tem 9 opções de escolha. E pares de sapato. Ele tem 2 pares de sapato. Tá? De quantas maneiras ele pode escolher um? De 2 maneiras. Né? Ele tem 2 opções. Vai escolher um dos pares. Pelo princípio fundamental da contagem, basta ele multiplicar 6 vezes 9 vezes 2 para ele saber de quantas maneiras ele vai poder se vestir. 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 9 dá 108. Existem, então, 108 maneiras, 108 combinações diferentes para ele vestir e sair, tá bom? Esse cara não pode dizer que ele não tem roupa, né? Ele tem combinações suficientes para ir em 108 lugares diferentes, sem repetir o modelo, né? O conjunto da obra. Vamos para o próximo. Exercício de número 5. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos que vai de 0 a 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Note que nós temos aí 8 opções de escolha. O que acontece? O meu número tem que ter 3 algarismos. Então, ele tem que ter o algarismo da unidade, da dezena e da centena. Aqui não precisa eu dividir em 2 casos. Por quê? Porque o algarismo não tem que ser ímpar. Não existe a possibilidade dele terminar em 0. Então, não precisa eu dividir em 2 casos. Eu só vou dividir em 2 casos se eu estiver formando números pares de algarismos distintos e eu tiver o 0 na lista. O 0 na lista de algarismos sempre é bom você ficar com o pezinho atrás e analisar direitinho, porque somente quando é par, né? Se um não termina em 0, ele é par. Se os algarismos são distintos, não existe a possibilidade dele começar. Então tem que ficar um certo cuidado aí com a questão de construção de números onde tem 0 na lista. Nesse caso, como os números são ímpares, para ele ser ímpar, a unidade ela tem que terminar em 1, 3, 5 ou 7. Né? A unidade tem que ser 1, 3, 5 ou 7. Então, se for 1, 3, 5 ou 7, o número vai ser ímpar. Então, eu tenho 4 opções. Na centena, eu tenho uma restrição. A minha centena não pode ser 0. Então, vamos lá. Vamos supor que na unidade eu escolhi o número 1. Então, se eu escolhi o número 1, eu não posso colocar o número 1 na centena, porque meu algarismo deve ser distinto. E nem posso colocar o 0. Não posso colocar nem 1 e nem posso colocar o 0. O que me sobra? 6 opções de escolha. Agora eu vou para a dezena, tá? Vamos supor que lá na centena eu tenha escolhido o número 4. Então, eu pus aqui o número 1 na centena e pus o algarismo 1 na centena e o algarismo 4 na unidade. Eu vou escolher agora a dezena. A dezena não pode ser 1 e nem pode ser 4. Eu tenho novamente 6 opções de escolha. Utilizando aí o princípio fundamental da contagem, o número de algarismo, a quantidade de números que eu posso formar, a quantidade de números que eu posso formar vai ser 6 vezes 6 vezes 4. 6 vezes 6 é 36 e 36 vezes 4 é 144. Né? 36 vezes 2 é 72, vezes 2 144. Então, existe aí 144 números sob essas condições. Exercício de número 6. Um jantar constatará de 3 partes: entrada, prato principal e sobremesa. De quantas maneiras distintas podem ser composto se há 8 opções de entrada, 5 opções de prato principal e 4 sobremesas? Essa é a aplicação direta do nosso princípio fundamental da contagem.
Você tem 8 opções para escolher o prato principal. Você tem 5 opções. Não, você tem 8 opções de entrada, 5 opções de prato principal e 4 de sobremesa. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 8, 160 maneiras de você fazer essa sua refeição, ok? Esse é o nosso exercício de número 6 e vamos para o nosso último exercício, que é o exercício de número 7. Tá bom? Vai fechar com chave de ouro, o número 7 é bem facinho. Uma garota tem 3 saias, mentira, tem muito mais, e 4 blusas, muito mais. De quantas maneiras ela poderá sair usando saia e blusa sem repetir o mesmo conjunto? Então ela vai escolher uma saia e uma blusa. Mesma coisa daquele rapaz. Eu vou supor que ela está pondo só uma saia e que ela vai pôr só uma blusa. Então, vamos lá. De quantas maneiras ela pode escolher uma saia? Ela tem 3. Então, para ela escolher uma, eu tenho 3 opções. E para escolher a blusa? Ela tem 4 opções. Então, 3 vezes 4. 12 maneiras dela se vestir sob essas condições. Tá, ok? Então está aí a nossa correção da lista 2, dos 7 exercícios. Muito obrigado e até a próxima.